Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O prof espera que todos estejam muito bem e vamos para mais uma aula de redação, certo? Galera, só lembrando, né, que mesmo com o ensino remoto, as provas virão, certo? Então, aí no começo do ano nós vamos ter PAS, vamos ter vestibular e por isso a gente não pode parar de treinar, né, a redação, não podemos parar de falar também dos temas, né, que podem cair nessas provas que vocês vão fazer aí. Então, vamos treinar, vamos continuar, vamos firmes, vamos fortes, está acabando o ano, beleza? E qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dúvida, é só chamar o prof no WhatsApp, vocês sabem que o prof está sempre pronto para atender vocês, beleza? Então é isso aí, bora lá para mais um tema. E aí, galera? Bom, o tema de hoje vai ser notícias falsas ou as famosas fake news, né, galera? E aí nós vamos fazer um relato a partir desse tema, tá? Eu sei que a gente já falou sobre esse tema em outros momentos, tá? Mas como é um tema bastante recorrente nos últimos anos, a gente precisa, né, manter sempre vivo aí na mente, falar sempre sobre eles e, principalmente, galera, treinar gêneros que às vezes vocês não imaginam, né, que seriam cobrados com esse tipo de tema, né? Quando a gente pensa em notícias falsas, em fake news, a gente já imagina uma carta aberta para a população, a gente já imagina, né, um artigo de opinião para falar sobre isso. Enfim, agora, um relato, né, contar uma experiência com notícia falsa, talvez não seja algo tão comum, mas é justamente esse tipo de coisa que a gente precisa treinar, tá? Galera, então vamos lá, ok? Bom, primeiramente eu gostaria de mostrar para vocês algumas fake news que aconteceram durante este ano, né, principalmente em relação a essa pandemia que a gente vem vivendo, né, fake news eu chamei aí de absurdas, porque realmente, galera, tem algumas coisas que, assim, sabe aquelas coisas que você fica assim, meu, como que alguém acredita nisso? Tipo, de vez em quando, a notícia ela até parece verdade, e aí, realmente, as pessoas acabam acreditando, né? E depois vão ver quando descobrem que não era verdade, aí fica até meio constrangido, assim, e tal. Mas são coisas possíveis até de acreditar. Mas algumas, meus queridos, são tipo assim, você fica, meu, como que alguém foi capaz de achar que isso aqui era verdade, certo? Enfim, mas acontece e nós podemos cair nisso também, né? A gente sabe que as pessoas precisam ficar mais atentas, mas, galera, todo mundo pode vir a cair se não for uma pessoa que está bem avisada, certo? Uma pessoa que pesquisa, né, que vai atrás de saber antes de ficar falando por aí qualquer notícia que vê na internet, principalmente, certo? Beleza? Então vamos lá, galera. A primeira que eu achei aí para mostrar para vocês é essa sobre zumbis, né? Em 28 de janeiro, lá no comecinho do ano, né, aqui no Brasil, criaram a história de como um paciente com coronavírus tinha morrido, né? Tinha mordido, desculpa, a jugular de um médico nos Estados Unidos, certo? A jugular fica aqui no pescoço, né? Muitas pessoas acreditaram e logo assimilaram, né, o ataque aos zumbis, né, aos filmes de zumbis. Para dar mais repercussão a essa notícia, ainda criaram uma montagem, né, de uma suposta matéria publicada no Globo. No entanto, quando as pessoas apertavam o link, né, da reportagem, elas eram direcionadas para um outro texto, né, sobre o criacionismo, nada a ver com zumbi, certo? Então, veja bem, gente, quem que acredita numa notícia sobre zumbi? Assim, tipo, de verdade. Digam, eu acredito. Meus queridos, é ficção, tá bom? Desculpa acabar com seus sonhos, mas não é verdade, tá? Galera, é... outra, tosse como arma. Olha isso, em 28 de fevereiro, circulou na internet uma imagem e uma postagem de um homem que, contaminado com o coronavírus, usou a própria tosse para assaltar um local e acabou preso nos Estados Unidos. No entanto, a imagem do homem foi originalmente produzida num site humorístico, né? E aí as pessoas acabaram tirando de contexto e colocando como se fosse uma fake news, né? Mas era uma imagem, tipo, as pessoas fizeram para zoar num site. E aí alguém pegou isso e colocou na internet, tipo, olha, notícia. Gente do céu. Um homem com a sua tosse do coronavírus assaltando um local. Veja bem. Galera, e também algumas mortes falsas, né? Isso aqui no Brasil teve bastante, tá? Muita gente acreditando em coisas aí, tipo, que fingiu que tinha manequim no lugar de morto, que falaram que tinha morrido, não tinha morrido nada. Gente, meu Deus. Olha, aqui no Brasil teve várias dessas. Mas olha lá, na Grécia,
Uma postagem repercutiu ao falar que os Estados Unidos estavam usando manequins como se fossem pessoas mortas para causar terror na sociedade. O post foi desmentido em 6 de abril, logicamente, né, gente? É, as pessoas inventam de tudo que puder para, né, sei lá, manchar a imagem dos outros, certo? Enfim, e essa aqui foi a que eu achei mais engraçada, assim, olha lá. Na Espanha, circulou uma história de um prostíbulo, um lugar onde as pessoas vão lá para pagar por prazer, certo? Que entrou em quarentena depois de descobrirem como uma das profissionais do local estava com Covid-19. Os clientes, assim, precisariam comentar e justificar com as famílias a presença no estabelecimento. A história foi, no entanto, produzida por um jornal satírico e depois tirada de contexto na internet. Então, eles falaram assim, olha, gente, tinha uma pessoa aqui no local que trabalhava aqui, então vocês vão ter de contar para a família de vocês, justificar e que as pessoas podem estar correndo risco, porque se vocês estiveram aqui, mas era zoeira, né? Tipo, não tinha nada a ver com isso. Enfim, meus queridos, eu mostrei para vocês algumas notícias falsas, tá? Para vocês terem uma noção aí do que é possível aparecer. Beleza? Bom, agora vamos para a parte que nos cabe aqui, os textos de apoio, né? E a proposta sobre as notícias falsas aí que vocês vão escrever. Certo? Galera, então vamos lá. Texto 1. Vamos ler o texto aí e ver o que ele fala. Então, olha lá. Notícias divulgadas na internet se tornam um problema mundial. Você acredita no que você lê na internet? Você sabe de onde vem a informação que você consome, né? A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, esse e tantos outros fatos marcantes do noticiário, cada vez mais vêm acompanhados de algo bastante inconveniente, as notícias falsas. Disfarçadas, né, com linguagem alarmante e sem apuração jornalística, elas estão influenciando leitores que não conseguem identificar o que é verdade e o que é boato, né? E não é só no Brasil, né, que essa disseminação de notícias falsas virou um problema, mas qual a consequência de publicar ou até mesmo compartilhar notícias falsas na internet? Existe punição para quem as divulga? Não existe fórmula, mas algumas características ajudam a identificar uma notícia falsa. Galera, isso aqui é só um pedacinho do texto, e aí eu vou responder essas perguntas para vocês. Galera, qual a consequência de publicar, né, e até mesmo compartilhar notícias falsas? É sobre isso que vocês vão escrever o relato. Quando você publica uma notícia falsa, você pode fazer outras pessoas acreditarem, você pode fazer pessoas entrarem em pânico, você pode fazer pessoas agirem por impulso, você pode fazer as pessoas ficarem com raiva de você quando descobrir que era verdade. Enfim, tem um monte de... Você pode perder a credibilidade quando descobre, né, que você publicou uma notícia ali sem ler, sem saber a procedência. Então, tem um monte de notícias. E outra, e até em termos maiores, quando várias pessoas começam a publicar notícias falsas, isso pode mudar a mente de uma sociedade. Né? Isso pode fazer as pessoas votarem em alguém, isso pode fazer as pessoas ficarem com raiva de alguém, certo? Então, cancelarem alguém, né, como se diz hoje em dia também. Publicar notícia falsa é realmente um problema social, né? E as pessoas precisam ser mais atentas. É que com tanta informação, é tanta coisa, é por WhatsApp, é por Facebook, é tanta gente falando, é tanta informação que a galera fica meio perdida no que é verdade e o que é mentira, né? E quando você confia em alguém e essa pessoa te manda uma notícia falsa, sem saber, às vezes, né? Você acaba compartilhando, porque você confia naquela pessoa. Mas, gente, desconfia de tudo e de todos. Você tem que ser a pessoa que tem a própria criticidade. Então, você precisa ler, você precisa investigar, você precisa ir atrás, você não pode sair acreditando, não importa que você confie na pessoa, ela pode estar compartilhando uma coisa falsa. Se você questionar aquilo por algum momento, vá atrás de saber, vá pesquisar, vai descobrir, vai saber mais, vai ver se tem mais notícias, certo? Beleza? Galera, aí ele fala ali, existe punição? Então, na verdade, existe sim, tem vários tipos de julgamentos diferentes, né? Existem polícias, né, especializadas em cybercrimes, né, em crimes cibernéticos. Enfim, então existem punições sim, é difícil de achar, mas existem, tá? Não existe uma fórmula, né? Tudo depende de cada notícia, enfim, ok? Texto 2. Olha esse texto, que legal, gente. Tem duas pessoas sentadas ali, né? Esperando as pessoas virem para conversar, para bater um papo, para vender alguma coisa ou para explicar, sei lá o que é. Certo? E aí temos lá, mentiras confortáveis, uma fila gigantesca. Verdades inconvenientes, ninguém. Né? Então, qual é a dessa charge aqui? O que ela está querendo dizer para a gente? Vamos fazer uma breve interpretação da charge aqui.
que ela mostra pra gente, galera? Que as pessoas, às vezes, preferem acreditar na mentira, certo? Elas preferem uma mentira que concorde com o que ela pensa, por exemplo, certo? Ela prefere uma mentira que seja mais fácil de aceitar, certo? Porque que corrobore para os pensamentos dela, tipo, que ajudem ela a continuar pensando do mesmo jeito, certo? Então, as notícias, as mentiras confortáveis, as notícias falsas, né? Elas muitas vezes contribuem. Exemplo, vamos supor que a pessoa acha que, sei lá, professor não está trabalhando durante a quarentena, o que é um absurdo. Quem conhece professor sabe que isso é um absurdo. Enfim, mas vamos supor, né, que as pessoas querem acreditar nisso. Elas querem acreditar que os professores não estão trabalhando, que os professores não querem que voltem a aulas, coisas do tipo, certo? Aí o que que ela faz? Ela vai lá e vê uma notícia falsa na internet. Professores, não sei o que lá, fazem motim para não reabertura na escola, não sei o quê. Nem aconteceu. Vamos supor que é mentira, certo? Mas alguém publicou lá, colocou uma foto de 1000 anos atrás de uma greve que aconteceu por algum outro motivo, certo? Alguém publica isso na internet. Quem quer acreditar nisso, o que começa a fazer? Começa a compartilhar. Compartilhar, meter a boca, falar mal de professor. Por quê? Porque isso ajuda a pessoa a poder manter o posicionamento dela. Isso dá força para o posicionamento dela. Ela nem vai ver se é verdade, ela nem vai ver se aquela foto é atual, nem vai ver nada disso. Aí depois, quando a foto surge de verdade, aí fala assim, gente, essa foto foi tirada numa greve, faz 10 anos, não tem nada a ver com agora, não teve motim nenhum na cidade, né? Nem tem chance de reabertura com o governo, nada. E, enfim, a pessoa descobre que era tudo mentira, tipo, que não tinha nada a ver, aí ela fica com aquela cara assim de, ai, será? Ai, Tipo, quando a pessoa descobre que ela caiu na notícia falsa, tipo, só compartilhou aquilo porque fazia bem para ela, certo? Sem pesquisar se é verdade ou não, né? Então é complicado. As pessoas preferem, às vezes, aquela mentira confortável, né? Que conforta o pensamento dela, em vez de uma verdade que talvez vá de encontro, né? Vá contra ao próprio pensamento dela, e aí ela tenha de lidar com isso. Isso é complicado para algumas pessoas, né? Algumas pessoas não sabem lidar bem com isso. Mas, enfim, galera, é isso que quer dizer aí. Por que as pessoas preferem as mentiras? Texto 3. Vamos lá. Galera, divulgação de notícias falsas pode ter consequências graves, certo? E aí, galera, isso é importante porque o texto que vocês vão escrever, vocês vão contar sobre uma notícia falsa que você acabou caindo aí compartilhando, certo? E aí você acaba percebendo, né, que você caiu nessa notícia falsa e resolve escrever um relato para contar, né, para alertar as pessoas sobre os riscos, né, de cair numa notícia falsa. Beleza. Então, é interessante a gente ler sobre isso, né? Saber sobre essas possibilidades aí de consequências graves, né? Olha lá, você soube por meio do WhatsApp ou do Facebook que o Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, filho do ex-presidente Lula, é dono da Friboi? Né? Alguém mandou isso no WhatsApp. Ou que uma marca chique de chocolates estava distribuindo ovos de Páscoa de graça? Ou ainda que crianças estavam sendo sequestradas para a retirada de órgãos em determinada cidade? Se a resposta for sim, você provavelmente foi pego, né, em um dos muitos boatos que percorrem as redes sociais todos os dias. Então, todo dia tem notícias desse estilo aí, que quando você vai averiguar, você vê que é tudo mentira. Gente, tem gente que são máquinas de criar notícias falsas para fazer as pessoas acreditarem naquilo. Tipo, eles criam mesmo, eles disseminam na internet, né? Tem várias quadrilhas que fazem isso, certo? Para justamente tentar manter o pensamento das pessoas para um lado ou para o outro. A gente sabe que é tudo muito bipolar, né, aqui no Brasil. Então, para manter ou de um lado ou de outro, as pessoas vão criando e disseminando notícias falsas, certo? Porque isso é interessante, é politicamente, economicamente interessante, certo? Para quem cria as notícias, certo? Beleza. Se a resposta for sim, então você já foi pego, né? Beleza. Apesar de inofensivos em alguns casos, há relatos de pessoas agredidas e até assassinadas por conta de informações falsas, né? O que indica, né, que combater a sua repercussão é uma necessidade. Até mesmo a última eleição, né, dos Estados Unidos teve muita discussão em torno da influência dessas mentiras no pleito de 2016, que terminou com a eleição do bilionário Donald Trump. Galera,
Então, na época do Trump, a gente já está quase nas próximas eleições dos Estados Unidos, né? Na época do Trump, teve muita questão de fake news, as pessoas descobriram várias fake news, certo? Que acabaram culminando aí na eleição dele, certo? Lógico, ele não foi eleito somente por conta de fake news, mas que acabaram ali é, ajudando de algum modo, certo? Então, olha aí, a disseminação de fake news pode fazer mudar o rumo, né, o prumo de um país, certo? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com elas. Galera, o principal problema nesse caso é que muitas vezes as pessoas acreditam estar fazendo uma coisa boa. Elas acham que compartilhando essas notícias, elas estão ajudando os outros. Elas estão falando assim, olha, eu vou informar os meus amigos aqui das minhas redes sociais, vou mandar para todo mundo para eles perceberem que realmente a coisa está feia, certo? A pessoa faz com uma consciência, assim, tipo, inocente de tudo, ingênua de tudo, tipo, com o maior bom coração, entendeu? E aí, por isso, quando ela descobre que aquilo era falso, ela geralmente não quer nem acreditar. Por quê? Porque imagina ter que voltar atrás, ter que falar assim, não, eu realmente acreditei, é mentira. As pessoas têm muita dificuldade em afirmar uma coisa e depois ter que voltar atrás, né? Então, é um problema, né? É um problema que a gente precisa discutir. Beleza? Galera, estão passando adiante, então, uma informação que vai ajudar ou proteger alguém, ou gerar uma recompensa, mas é justamente essa a intenção de quem constrói o boato, tá? Ele é feito para parecer algo revoltante ou extremamente convidativo, né? De forma que o leitor compartilhe logo, sem reflexão, sem pensar sobre aquela informação, se faz sentido ou não. Então, essas informações falsas, elas são criadas, né, justamente para que a pessoa olhe assim e fala, meu, vamos compartilhar, vamos lá, vamos lutar, vamos proteger os nossos entes queridos. E aí ela vai lá e sai compartilhando. A ideia é essa, tipo, é parecer convidativa, é parecer possível, é parecer capaz daquilo ser verdade mesmo, né? E aí as pessoas nem vão atrás de saber se é verdade ou não. Elas simplesmente mandam ver. Porque, ó, quem puder aqui, ó, vamos compartilhar, vamos ajudar a compartilhar aqui, meu povo, certo? Fazer o máximo de gente acreditar, certo? E isso às vezes é um grande problema. Beleza? Vamos lá então para o nosso comandão. Comandão. Contexto e comando de produção. Você aí, é um jovem estudante que se julga o inteligentão. O tipo, nenhuma fake news me pega, eu sou tipo o top das galáxias, sou informado, sou politizado, sou inteligente. Tipo, o brasileiro adora se achar assim, né? Tipo, geral. Tipo, todo mundo acha que é o certo, o conhecedor de notícia, a pessoa que reconhece a verdade, sabe tudo, né? O brasileiro adora achar que sabe tudo. Enfim, você é um jovem estudante que se julga inteligente e esperto e muito bem informado, certo? Por isso é imune às fake news. Nenhuma fake news te pega. Você é aquela pessoa assim, isenta, porque você é muito inteligente, beleza? Porém, um certo dia, você acreditou em uma notícia falsa que viu na internet e acabou compartilhando. Então, você viu a notícia lá, você caiu perfeitamente como um patinho, você adorou aquela notícia, e aí você já, pá, nas redes sociais, mandou na internet, colocou no Twitter, mandou nas suas linhas de transmissões, bota um fogo no planeta, certo? Beleza. Quando percebeu que era falso, quando percebeu o ocorrido, quando você descobriu, quando saiu a verdade, você resolveu contar o ocorrido nas suas redes sociais para se retratar. Então você falou assim, poxa vida, logo eu que sou o mais inteligente de todos, e imune a fake news, caí nisso. Então realmente, gente, é uma coisa muito preocupante porque a gente pode cair, mesmo eu que sou o mais esperto do universo, né, cair. Então o que que eu vou fazer? Eu vou lá nas minhas redes sociais, né, e assumir que eu caí nessa notícia falsa, né? Vou explicar aqui o que aconteceu, o que eu fiz, por que eu acreditei, né? E deixar bem claro que isso é um problema e que as pessoas precisam ficar alertas para não caírem e tal. Vou lá me retratar nas redes sociais, certo? Beleza. Então, você vai redigir, entre 15 e 22 linhas, um relato sobre uma situação em que você acabou compartilhando uma notícia falsa que trouxe uma consequência ruim, com o intuito de alertar seus seguidores sobre o perigo de não verificar a procedência de informações antes de disseminá-las. Então, você vai escrever um relato nas suas redes sociais. Quem vai ler? Seus seguidores, certo? Você pode falar com eles. Meus queridos seguidores, enfim, meus amigos das redes sociais, você pode, enfim, você tem que falar com os seguidores ali de algum modo, tá? Aqui não fala nenhuma rede social específica, nenhum blog específico, então fala queridos seguidores. Olá, seguidores.
tá bom? E aí, ou amigos, enfim, tanto faz. Tem, cada um chama de um jeito, né, em cada rede social. Enfim. E aí você vai falar com eles, você vai explicar, que fala assim, olha, mesmo eu sendo um jovem estudante que sempre me achei imune, né, às fake news, acabei caindo em uma delas e compartilhei uma notícia sobre precisa falar logicamente qual foi a fake news. É óbvio, galera, que você precisa falar que notícia falsa foi essa. Você vai ter de pensar, criar aí qual foi a notícia falsa que você compartilhou, certo? Beleza. E aí, depois de falar qual foi essa notícia, você vai ter de contar que ela trouxe uma consequência ruim. Então, olha lá, você acabou compartilhando uma notícia falsa, que você vai falar qual foi, e que trouxe uma situação ruim. O que aconteceu depois que você compartilhou isso? Qual foi a situação ruim, constrangedora? O que aconteceu? Né? Tipo, o que trouxe de ruim isso? Você fez alguma pessoa acreditar? Você fez alguma pessoa entrar em pânico? Você fez alguma pessoa odiar você quando descobriu qual era a verdade? O que aconteceu? Qual foi a consequência ruim que foi trazida por esse fato aí de você ter compartilhado nas suas redes sociais uma notícia falsa, certo? Então é muito importante que você detalhe qual foi a notícia, você detalhe o que de ruim aconteceu depois que você fez esse compartilhamento, tá bom? Tudo isso é muito importante. Ok? Beleza. Galera, e este texto ele tem um intuito, né? Ele tem um objetivo. Então, quando o relato tem um objetivo, você tem de cumprir esse objetivo, tá? Então, qual que é o objetivo deste relato aí? É alertar seus funcionários sobre o perigo de não verificar a procedência de informações antes de disseminá-las. Então, lá no final do seu texto, para que você vai fazer aquele comentário final, para que você vai fechar o texto, você faz aquele comentário ali, você tem de colocar alguma coisa do tipo lá. Hoje eu percebo como compartilhar notícias falsas sem saber sua procedência pode trazer consequências ruins, como o término de uma amizade ou como causar pânico nas pessoas. Enfim, você vai contar ali qual foi essas consequências ruins aí. E você vai colocar alguma coisa do tipo. Então, é importantíssimo, né, que nós sempre pesquisemos antes de contar alguma coisa para alguém, antes de compartilhar alguma coisa nas redes sociais, certo? Então, você tem que deixar bem claro esse alerta aí que pode trazer danos, né, que compartilhar essas informações falsas podem causar algum dano, trazer algum problema, certo? E deixar esse alerta aí, que as pessoas precisam prestar atenção. E aí, galera, nesse lugar aí, como você está falando nas redes sociais com os amigos, é sempre legal colocar um nós, tá? É sempre legal se envolver, sabe? Não ficar dando... O relato, gente, ele não é para dar dica para as pessoas, certo? Se é para fazer um alerta, se envolve, coloca ali, ó. E com isso eu percebo como nós todos devemos, né, prestar atenção para não sair compartilhando coisas sem saber a procedência, porque isso pode trazer os danos ruins, tá? Então, faz o alerta, mas faz o alerta se colocando, tá? Nunca, tipo, não é texto instrucional isso aqui, tá? Não é para você dar instrução para as pessoas no final, tá bom? E lembrando, galera, isso aqui é um relato. Um relato não é um texto argumentativo, ou seja, não é para você ficar no meio do seu texto discutindo fake news, falando mal delas, falando bem delas, falando por que elas acontecem, falando como são as pessoas. Não é para você ficar fazendo isso, tá? Não é um texto argumentativo para você falar o que você pensa sobre fake news. É um texto para você contar que você compartilhou uma notícia falsa, você vai falar que notícia falsa foi essa, e você vai contar o que aconteceu depois que você compartilhou. Né? Mais pessoas compartilharam, o que aconteceu, o que causou, como é que foi, como se desenrolou a história, depois, até você perceber que aquilo era fake news, como é que foi o seu momento de percepção, quando você descobriu que aquilo era fake news, como é que você se sentiu na hora que aconteceu isso, e no final, como você percebe a situação, você acaba fazendo o alerta, tá bom? Então, lembra, é um relato. Tá? Sequências narrativas, marca de tempo, até chegar no hoje ali e perceber alguma coisa. Ok? Beleza? Bom, gente, é isso, tá? Não tem assinatura, não precisa colocar nome para funcionário nenhum, para, sei lá, uma pessoa que apareça, nenhum seguidor, amigo, parente, nada, não use nomes, tá bom? Não precisa. Ok? Digão, posso contar aí que a notícia falsa foi sobre um político? Pode. Preciso colocar o nome dele? Não. Não. Você pode falar assim, olha, eu acabei compartilhando uma notícia sobre o presidente que falou tal coisa, não precisa colocar nome. Ou acabei compartilhando uma notícia sobre o surgimento de uma cura para uma doença
E aí eu fiz uma pessoa criar esperança, e aí depois eu descobri que não era verdade, e aí a pessoa ficou super desanimada e desistiu. Enfim, pense, seja criativo aí, seja bem criativo, tá? Pense em que notícia falsa foi essa, como é que ela aconteceu, tá bom? E vai dar tudo certo. Pode ser uma notícia falsa sobre qualquer coisa, pode ter causado qualquer tipo de consequência ruim, ok? E é legal falar a hora que você percebeu que era falso, tá? E aí você foi lá se retratar, tá bom? Beleza? Ok? Qualquer dúvida é só chamar o professor. Bom trabalho para vocês aí. Escrevam o texto, mandem fotinha. Tamo junto, um abraço e até mais. Tchau, tchau.